E aí, galera? Oi. Eu coloquei a data certa? Aí, galerinha. Falei. Tô falando. O teu não aparece, né? Igual aquele dia. Tente aumentar o volume. Tá carregando? Ah, tá. E aí, galera, estão escutando aí? Tá. Então, a gente vai fazer mais um Bíblia Live. Hoje a gente tem a presença da Mica aqui de novo, mas ela já vai sair porque ela não é contente quando a gente fica falando e ela fica dormindo. Então, se vocês conseguirem compartilhar com a galera e eles verem essa mensagem, para que a mensagem de Jesus seja pregada, a mensagem de Deus seja levada às pessoas e que a, a gente sabe que a gente não é perfeito, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível conforme concede o Espírito Santo, para que as pessoas que estão assistindo consigam receber essa mensagem, receber essa palavra e também que a partir disso, isso inspire vocês ou as outras pessoas também a fazerem. Não precisa usar o nome Bíblia Live, se quiser usar também não tem problema, mas fazerem vídeos também, tomarem, vamos dizer assim, um passo à frente, que dê um passo à frente com a divulgação do Evangelho, que justamente também é um dos nossos objetivos. Então, se vocês sentirem no coração de fazerem alguma alguma coisa desse tipo, alguma evangelização, alguma que vocês consigam passar a palavra de Deus adiante, eu sei que vai ser importante porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas estão tristes, estão felizes, ou às vezes, enfim, a nossa vida é um borbulhão de sentimentos e nós sabemos que às vezes a gente não está legal e uma palavra dessa pode vir a de repente curar esse coração através, lógico, da misericórdia de Jesus, do poder dele, porque nós só vamos tentar passar um pouquinho, mas nós sabemos que os milagres, o poder, a força, quem dá é justamente ele. É isso aí. Então a Daís vai começar com a palavra, eu também vou falar um pouquinho. E se vocês conseguirem, acompanhem até o final. Eu sei que é um pouquinho longo, mas a gente tenta fazer isso para a glória de Deus, para que a face dele apareça e não a nossa, necessariamente. Isso aí. Faz, galera. Então, que o amor de Deus possa reinar em nossa vida. E hoje eu tô com gripe, então minha voz talvez fique um pouco falha. E eu tenho que parar um pouco pra respirar. Mas enfim, eu e o Dudu hoje nós vamos falar sobre passagem igual. Mesma passagem. A gente vai ler em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Quem quiser acompanhar. Lucas 7, 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou-o um amigo, um dos fariseus, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponha que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo?
mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são todos os seus pecados. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Como a gente já estava comentando antes sobre essa parábola, a gente que conhece um pouco da história da Bíblia, sabe que Jesus veio para perdoar nossos pecados, morreu numa cruz por nós. E ele andava muito curando doenças e pregando a sua palavra. E esse momento ele é convidado por um fariseu, por Simão, para ir jantar na casa de Simão. E Simão fariseu, não Simão Pedro, para não haver confusão. E essa mulher que ela é pecadora, a gente sabe naquela época, pecadora, quando se falava pecadora, queria se dizer prostituta. E essa mulher, ela sabe que Jesus vai à casa de Simão e ela vai até lá. Só que essa mulher, se for ver bem na Bíblia, ela não tem uma identidade declarada. Não fala qual é o nome dela ou da onde ela vem. A única coisa que se sabe é que ela é pecadora. E que ela conhecia Jesus. Porque ela sabia da importância de Jesus. E a gente já teve, na Bíblia tem duas passagens semelhantes a essa. Da Maria Madalena, que lavou os pés de Jesus, e Maria, que ungiu a cabeça de Jesus. Mas essa mulher, ela não tinha uma identidade, ela não era caracterizada como tal pessoa. Mas ela, ao saber que Jesus estava lá, ela foi lá. E a partir daquele momento, a partir daquela atitude dela, ela cria uma nova identidade. Se antes ela não era conhecida, agora ela era. Não pelos que estavam ali também, porque ela chamou a atenção de todos que estavam ali. Mas ela chamou a atenção de uma pessoa em especial, Jesus. Sabe? E ali eu até estive pensando sobre essa palavra, e num texto que eu li, tinha uma passagem muito importante. Que ela não precisou falar nada, sabe? Ela não disse uma palavra. Ela só tomou uma atitude de lavar os pés de Jesus. Só que o interessante é que naquela época, a gente até estava comentando antes, quando chegava na casa, eles davam água para lavar os pés. E quando Jesus chegou a Simão, Simão não honrou Jesus como um outro convidado. Que ali no versículo 44... fala, entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Sabe, Simão, ainda mais pra frente, vai ter a superioridade de Simão. Que Simão, ele se achava acima daquela mulher. Porque ela era pecadora e Simão se achava santo. E Simão disse, meu Deus, como assim? Como uma mulher pode estar fazendo isso e Jesus fica quieto? Jesus não tem uma atitude. E Jesus ainda honrar ela por causa disso. Não, isso tá errado, calma, vamos voltar. Sabe? E ainda nesse texto que eu li, ele dizia que Jesus, para fariseu, para Simão, Jesus estava na mesa de Simão. Jesus estava comendo a comida de Simão. Jesus estava jantando com Simão. Só que para a mulher, Jesus estava no coração dela. E é interessante porque quando ele fala os teus pecados já estão perdoados, fiz uma pesquisa mais disso e encontrei um texto que diz que, assim, que, segundo uma tradução,
já haviam sido perdoados anteriormente. Ela já tinha tido um encontro, ela já sabia de quem era Jesus. Ela já tinha tido um encontro com Jesus. Ela não tinha visto Jesus, mas ela já tinha aceitado Jesus no seu coração. E quando Jesus fala, os teus pecados já estão perdoados, é que eles já haviam sido perdoados. Aquilo que ela fez chamou a atenção de Jesus, chamou, óbvio. Só que ela já tinha sido perdoada de tudo que ela fez. E ela já, acredito eu, que ela já não estava mais cometendo os mesmos erros que ela estava cometendo. Porque ela já tinha tido um encontro com Deus. E aí Jesus fala, tua fé te salvou. Sabe, e a tua fé te salvou é a mesma coisa que ele falou para a mulher do fluxo de sangue. Lá, da mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. É a mesma coisa que ele falou para ela, tua fé te salvou. É a mesma coisa ele fala para a mulher de hoje. É para a mulher da parábola de hoje. E, sabe, agora trazendo isso pro dia de hoje, aquele ato da mulher que a mulher fez, aquilo foi uma adoração. Foi ato de gratidão pelo que tinha acontecido, mas foi uma adoração. Sabe, será que hoje a gente está sendo a mulher ou a gente está sendo o fariseu? Sabe, no hábito de... Ai, Deus, Jesus tá comigo, mas Jesus é só meu. Tipo, você vê aquela pessoa pecando, adorando a Deus, não, aquilo é errado. Sabe, será que hoje a gente chama, assim, Jesus pra ele sentar à mesa, pra ele comer com a gente, pra ser algo, tipo, pra chamar a atenção de todo mundo? Ou será que a gente tem Jesus no coração? Sabe, e é importante refletir que aquela mulher, ela entrou discretamente. Sabe, ela entrou silenciosamente. Ela não chamou a atenção, ela disse, não, agora, ela não contou, tipo, as pessoas, assim, agora eu vou lá lavar o pé de Jesus. Não, tanto que, tipo, a Bíblia diz que ela chegou por detrás. Jesus não viu. Mas a ação dela chamou a atenção de Jesus. Sabe, será que a gente tem chamado Jesus? Será que a gente tem, tipo, como Jesus tem tido uma marca de roupa? Que, eu tô com a roupa da Mormai, eu tô chamando a roupa da Mormai, é só pra mim mostrar pros outros que eu sou rico. Sabe, será que Jesus pra nós é uma marca de roupa, de superioridade? Ou será que é uma identidade? Sabe, ter Jesus, cara, você tem que mostrar Jesus pros outros, você tem que. Você tem que fazer boas obras, tem que falar sobre o amor de Jesus. Só que, sabe, hoje tá muito... Como é que fala? Tá muito comum fazer uma boa obra e postar na rede social. Eu não julgo isso, até porque quando a gente faz alguma coisa, a gente posta. A gente gosta de postar. Só que assim, será que a gente tem feito aquilo somente pra mostrar pros outros que a gente tem feito? Sabe, o que você faz hoje é porque você quer ou porque você quer mostrar pros outros? Sabe, Deus tem chamado a gente muito pra fazer coisa muito fora, assim, muito fora da instituição, tipo, fazer coisa na rua, fazer em outras instituições. Só que, sabe, será que a gente tem feito isso pra quê? A mesma coisa que falou do perdão aquele dia, que a gente só perdoa pra ir pro céu. Será que a gente faz as boas obras também só para ir pro céu? Tipo, porque lá no julgamento final vai ser mostrar todas as boas atitudes. Você vai dizer, tal pessoa, a Daíse foi lá e ajudou o asilo. A Daíse vai ficar, viu? Eu ajudei o asilo, você não ajudou. Sabe, essa mulher dessa passagem, ela entra discretamente. Ela vai aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus, enxuga com seu cabelo. Olha, quem das mulheres hoje usaria o cabelo para enxugar o pé de alguém? Sabe, ela fez isso. E ela não precisou falar nada, ela só fez. Ela só foi e fez. E chamou a atenção de Jesus. E ali, sabe, todos os pecados dela foram perdoados. E pela fé dela, a fé dela salvou. Sabe, muitas das vezes
A gente não precisa fazer 1000 campanhas ou não sei o que para alcançar alguma coisa. Você tem fé? Sabe? Você ainda crê que Jesus faz? Então, sabe? Se você tem fé, se você crê em Jesus, abra teu coração para Ele. Ele tá aí. Ele quer ter você do lado dele. E Ele quer te falar o que Ele falou para aquela mulher. Teus pecados serão perdoados. Sabe? Não seja como Simão fariseu. Não fique julgando os outros. A gente ora exteriormente. A gente julga a roupa das pessoas. Eu sei porque eu julgo. Dudu tá aqui pra me acompanhar. E ele briga comigo quando eu falo. Mas isso é natural. Só que, cara, vamos cuidar um pouco mais. Sabe, aquela mulher, ela poderia ter 1001 pecados na vida dela. Como a gente tem hoje. Só que o coração dela era puro. Ah, Thaís, mas ela era pecadora. Ela era. E atira primeiro a pedra, quem nunca pecou. Só que o coração dela tava puro. Vamos julgar menos. Hoje estava sendo uma música. Julgue menos e ame mais. E é isso aí. Vou passar pro Dudu. É bom. Então, eu tenho umas análises um pouquinho mais... são bem parecidas, mas se diferem em alguns pontos que eu destaco... Que, novamente, eu vou ir lendo e eu vou explicando. Um fariseu convidou a comer, né? Convidou Jesus. E Jesus entrou. Pois na casa do fariseu... entrou, pois, né? Na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora, provavelmente, segundo na época, uma prostituta, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, né? Trouxe-lhe um frasco de alabastro com perfume, né? Com unguento lá que a galera fala. Bom, não era muito comum das mulheres terem, pelo menos da maioria das mulheres, até porque não, né, a galera não era... muitas delas, principalmente por serem... por viverem nesse regime daquela época, onde algumas pessoas se destacavam um pouquinho mais do que as outras pela questão financeira, essa mulher tinha um perfume. Ou então ela era rica, ou acredite-se que esse perfume que ela levou para Jesus, talvez até fosse um perfume usado pelo trabalho dela, para o trabalho dela no caso, né? E não era comum realmente porque era uma coisa cara, não era uma coisa barata de se conseguir. E ficando por detrás, aos pés dele, chorava. E com as lágrimas começou a banhar-se os pés, e enxugá-los com os cabelos e cobri-los de beijos e ungi-los com o perfume. Foram todas as atitudes que ela tomou em si, sabendo que ninguém ordenou a ela, ou ninguém falou para ela fazer isso. E justamente ela estava na casa daquele fariseu porque era muito comum quando as pessoas convidavam as outras para ir para jantarem, para comerem, para conversarem na casa deles próprios. Eles era um costume da época que as outras pessoas que moravam, que passassem por ali, elas poderiam entrar na casa onde elas ouviriam a conversa dessas pessoas, onde o convidado em si, ele seria, não vou dizer como forma de atração, mas seria uma maneira de as pessoas que estavam ali e ali olhar o que essas pessoas estavam conversando, o que não é muito comum agora, né? Porque nós sabemos dos riscos de deixar pessoas estranhas entrar na nossa casa, principalmente deixar a casa aberta assim desse jeito. Nós somos prisioneiros de uma acabamos sendo prisioneiros da segurança, até da maldade que as pessoas têm praticado nos dias de hoje. E isso causa grande revolta na maioria de nós, onde nós distorcemos um pouco a visão que a gente tem sobre o amor, sobre o que seria certo, e acabamos concluindo que uma pessoa deveria morrer, que uma pessoa deveria ser castigada justamente pelas coisas que ela faz. Não que ela não tenha que ser punida pelo que ela tenha cometido, mas que isso seja dentro da lei, da lei que as autoridades constituíram, e que essas leis sejam cumpridas, né? Ninguém está aqui falando que é pra gente não cumprir a lei ou alguma coisa assim. E vendo aquela cena,
O fariseu que havia convidado pôs-se a refletir. Se esse homem fosse profeta, eu saberia quem é essa mulher que o toca, porque é uma pecadora. O pensamento desse fariseu já foi justamente o pensamento que muitos de nós temos. Nossa, se esse cara aí fosse alguma coisa, fosse filho de Deus, fosse algum profeta poderoso, igual muitos surgiram e tal, ele bem saberia que se ele tocasse nessa mulher, ele ficava impuro. Porque muitas vezes a gente, naquela época, eles achavam que as pessoas que tocassem leprosas, as pessoas que tocassem nas pessoas que não estavam de acordo com a linha de tradição, principalmente na questão de sendo fariseu, eles seriam pecadores, se tornariam pecadores por estarem junto com eles, né? Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa para dizer. E ele falou: Fala, mestre. Respondeu ele, no caso, né? Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Como não tivessem com o que pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão já respondeu: Suponho que aquele é o qual mais perdoou. Jesus lhe disse: Julgaste bem. Aqui a gente nota que Jesus colocou uma situação para ele em que ele olharia para esses 2 personagens que Jesus colocou na história, e colocou um que devia bastante e um que devia pouquinho, vamos dizer assim, né? Comparando um com o outro, a diferença era um pouquinho maior. E justamente ele colocou ele para refletir. Porque, por exemplo, assim, dá para notar que na passagem o fariseu ele não falou. Ele disse: olha, Jesus, essa aí é pecadora, como é que você faz isso e tal? Pelo menos nessa situação. Esse fariseu ele estava refletindo. É onde a gente discute um pouco de divindade de Jesus. Por mais que ele não tenha visto, ou como a passagem mostra ali e tal, a pessoa chegou por trás e tal, e lhe enxugou os pés, ele sabia que aquela mulher estava ali, ele sabia a intenção do coração, assim como ele também sabia dos desejos desse fariseu, do que ele estava pensando também. E é claro que ele quis desafiar esse fariseu, porque esse fariseu, sendo fariseu, ele já achava assim: eu sou mestre, eu já sei de tudo, eu já conheço a lei, já conheço a Torá, já conheço, nossa, já sei as 600 e poucas leis aí que nós temos. E esse homem não é profeta, que ele está tocando uma pecadora, aliás, a pecadora está tocando nele, e ele bem sabe que se ele tocasse nessa mulher, ele seria impuro. E ele desafiou justamente esse fariseu a pensar assim: então, vamos fazer uma coisa lógica aqui, uma pessoa deve 500, a outra deve 50 e tal. Qual dos 2, se eu perdoar a dívida, se o senhor ali, ou a pessoa, o devedor, o credor, tivesse perdoado, qual estaria mais grato? Aquele que devesse 500 ou aquele que devesse 50? Daí Simão, né, fariseu lá e tal, chegou e disse: mas é claro que o que deve 500. E justamente e ele respondeu: julgaste bem. E foi uma pitadinha de um toque que deveria levar ele a refletir. Mas Jesus continuou falando justamente para colocar em xeque tudo que ele já tinha feito naquele pequeno momento que já tinha acontecido. E voltando-se para a mulher, disse Simão. Aí sim, ele não sei se ele sentiu alguma coisa naquele momento, ou que ele deveria falar, mas ele fez uma coisa que justamente nós fazemos, que é achar justificativas em coisas para justamente dizer que o que a gente está fazendo para querer dizer que o que a gente está fazendo é certo, o que a gente está fazendo é correto. E ele falou assim: vê essa mulher aí. Desculpe. O pensamento do Simão era justamente isso. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: vê essa mulher, entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Justamente ele mostra a Simão tudo que ele tinha feito daquele momento. E Simão, eu sei que provavelmente dentro daquilo ele já teria percebido que o que ele fez é errado. E ele continuando diz assim: não me deste o ósculo, né, que seria o beijo naquela época. Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir meus pés de beijos. E justamente seria um costume da época eles
como a Daisy falou, né, honrarem o convidado, né? Quando o convidado chega, é oferecido água para os pés. Quando o convidado chega, tem o óleo para ungir, que é bem diferente do que a gente tem feito hoje em dia, né? Apesar de que muitos usam as passagens de denominação de reis para fazer a sanção. Mas enfim, era o que tem um pregador que ele fala, é como se a gente pegasse e fizesse o que nós fazemos hoje, né? A gente passasse um gel, esse seria o óleo na cabeça, no caso, né? E o ósculo seria a tradição da época do beijo no rosto, né? Que era comum que os homens se cumprimentassem ou até como forma cordial, né? Então, ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramaste óleo na cabeça, ela, ao invés, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. E Jesus mostra de novo a misericórdia que ele teve com essa mulher, com essa pecadora, porque nota-se que ela demonstra um arrependimento. Ali a Daisy falou de uma demonstração dela ter tido um encontro com Jesus, e eu digo que muita gente tem esse encontro com Jesus justamente através da palavra, através de repente da palavra de Deus, porque a gente sabe que quando ela vai, ela não volta vazia para Deus, não para nós, né? Não é para a gente que ela tem que voltar, é justamente para Deus. E até porque quem morreu na cruz e é o intermediário entre o homem e Deus foi justamente Jesus, né? Não foi nenhum de nós. E mostra a misericórdia dele com ela, dizendo, né, por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Justamente comparando aquela pequena história que Jesus contou sobre os dois devedores. E em seguida disse à mulher, teus pecados são perdoados. Logo, as pessoas que estavam, né, à sua volta começaram a refletir, né? Quem é este que até perdoa os pecados? Ele, porém, disse à mulher, tua fé te salvou, vai-te em paz. Nós notamos que ali a Daisy fez uma comparação que eu gostei bastante, que foi a de que nós nos preocupamos ou nos comportamos muito mais como Simão, no caso, esse fariseu, sabendo que a gente julga, a gente pré-julga, a gente acha que está de repente em um outro nível de santidade, diferente das outras pessoas que estão em nossa volta, porque justamente a gente tenta fazer igual Simão. A gente tenta olhar para Jesus e nós pensamos assim, não, mas eu estou bem, eu faço isso, eu faço aquilo, né, eu faço, de repente eu posto alguma coisa legal, eu faço essas coisas, né, igual ela deu o exemplo de ir pro asilo e tal, faço isso, tiro foto, beleza e tal, o que é muito legal, porque justamente são atos que as pessoas deveriam ter, e como diria Jesus em outra das suas passagens, se for para aparecer, essas pessoas já receberam a recompensa delas. Mas cada um, como eu não tenho esse poder de esquadrinhar os corações, né, igual Deus, né, só Deus, enfim, eu justamente acho que a gente realmente não deve fazer as coisas para aparecer, até porque a gente fazer o Bíblia Live aqui pra gente ficar famoso ou pra, sei lá, de alguma maneira dizer que nós somos mais misericordiosos ou melhores do que alguém, não seria o ponto que Jesus gostaria que a gente trabalhasse, o que Jesus gostaria que a gente fizesse. E nós justamente fazemos e relembramos, senão todo Bíblia Live eu acho que a gente fala e tal, que a gente faz isso justamente para que seja mostrada a face dele e não a nossa, né? Enfim. Mas quando a gente nota a parábola e essa parte de que Simão aparentava ter uma posição, de repente, melhor do que a outra, é justamente o que a gente vê nos dias de hoje. A gente vê as pessoas que são religiosas, as pessoas que, de repente, fazem parte de alguma instituição, se acharem em escalão, vamos dizer assim, maiores do que as outras. E isso acaba causando muito mais problemas. Não é mais uma divisão para servir as pessoas que estão ali,
É uma divisão que as pessoas que estão ali, elas almejam estar lá em outra posição ou na posição acima, porque elas sabem que vão ter privilégios maiores, elas sabem que vão ter reconhecimento maior, elas sabem que elas vão poder doutrinar as pessoas segundo as ideias, segundo, de repente, a linha teológica que aquela instituição ou aquelas pessoas convivem. E isso acaba sendo muito parecido com Simão, onde ele também se achava mestre, até por ser fariseu, e ele já tinha uma condição de chamar alguém para vir à mesa com ele e tal, chamou Jesus, vou lá Jesus, e me pareceu muito mais que ele estava a fim de analisar Jesus, assim como as outras pessoas tentaram analisar Jesus, justamente julgar Jesus, vamos dizer assim, dizendo, esse cara aí tá meio... alguma coisa ele tem. Assim como muitas ficavam maravilhadas, também tinham as pessoas que desconfiavam dele, né? E eu noto que, igual eu vi um pregador falar uma vez, que nós não somos como a prostituta. E ele brinca ainda falando assim, ainda bem, né? A pessoa que está assistindo ele fala assim, nossa, ainda bem que a gente não é prostituta, né? Ainda bem que a gente é o Simão. Porque, pelo amor de Deus, a gente ser a prostituta, isso é só o que me falta. Eu aguento 1 hora de vocês aí falando e tal, não sei o que, assistindo as tuas pregações, mas aí você vai me chamar de prostituta? Aí seria mais ou menos isso que ele fala, né? Pelo amor de Deus, não, né? E se a gente analisar essa história, a gente deveria estar se comportando muito mais como uma prostituta do que como Simão. E é uma coisa muito falha que a gente consegue notar, porque o Simão, de repente, ele estaria indo na direção daquela época, daquele próprio sistema. E quando a gente vê que, ainda hoje, a gente vê pessoas que ainda estão caminhando nesse sistema, que, de repente, se acham em uma posição maior, a gente vê muita injustiça. E essa injustiça, ela causa dor nas pessoas, exclusão nas pessoas. A gente usar uma linha teológica para diminuir as outras pessoas é ruim. É uma coisa que não deveria acontecer nas nossas instituições ou ao nosso redor. E não é uma questão geral de o Dudu ou da Izzy ou qualquer outra pessoa que falar mal da sua instituição, mas justamente nós temos que notar que nós conhecemos a Escritura justamente para a gente conhecer a Jesus. Porque nós não temos a oportunidade de repente estar lá chorando aos pés dele, né? O cabelo ia ter que crescer mais um pouquinho, se bem que está grande, mas para poder enxugar lá aos pés dele ou levar algum presente para ele, alguma coisa assim. Mas através das palavras, dos relatos, e hoje a gente tem a Bíblia, algumas são um pouquinho diferentes, algumas têm mais livros, outras livros, algumas subdivisões, sendo o mesmo livro, mas enfim, sendo um capítulo diferente. Mas a gente tem os apócrifos, que são escrituras que não foram representadas no concílio lá e tal, e elas não estão no famoso canon lá, enfim. E a gente crê que Lucas, através desse evangelho, ele tentou relatar o mais próximo de Jesus que ele poderia. Até porque, acredite-se então que Lucas era médico, né? E ele coloca no começo do seu capítulo uma justa, não vou dizer indignação, mas a vontade dele prescrever isso, falar esses relatos o mais possível que tenha, para que a pessoa que ele estivesse escrevendo lesse e realmente conhecesse o porquê ele ia estudar esse Jesus ou continuar pregando essas boas novas. E se não fosse esses evangelhos, se não fosse a gente conhecer essas palavras, talvez a gente não conheceria ele. E Lucas fala justamente no capítulo 1, ali na apresentação, como a gente fala, bem no comecinho ele fala assim, no capítulo 1. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação, de tudo desde o princípio escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que
verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então a gente nota que necessariamente o Evangelho de Lucas ele seria destinado a uma pessoa. Ele não seria destinado teoricamente à humanidade. Mas a questão é que ele foi tão bem preparado e tão bem estruturado que, por seus detalhes, por sua forma, né, as pessoas às vezes destacam por ser Lucas ter sido médico, né, mas necessariamente eu creio que todos que passam a crer em Jesus, eles enfrentam dificuldades como mas se Jesus, se você faz isso, por que você faz aquilo? Porque se você segue Jesus, você tem feito isso. E essas são as dificuldades que a gente tem. Assim como aquela mulher admitiu ela ser pecadora, a gente tem dificuldade em fazer isso também. Porque a gente se torna como Simão, a gente acha que a gente está em um nível superior. E sabendo que a faixa de vida, tecnicamente a gente não tinha BGE ou alguma coisa aí naquela época, mas sabendo que não é muito difícil saber, até porque a própria medicina ali, falando de Lucas ali e tal, não era tão avançada naquela época como é hoje. Tem coisas que a gente descobriu só há 10 anos atrás e tem feito hoje que se tivesse sido descoberta antes não tinha gente morrendo. Mas enfim, nota-se a preocupação dele em colocar esses relatos justamente para aquela pessoa, o que mostra até a fidelidade com a palavra, dela ser o mais real possível, tá, o mais próximo de Deus possível, porque necessariamente todos aqueles dados que ele vinha recebido, Lucas acompanhava Paulo naquela época, ele ia a fundo, e justamente tem algumas coisas que ele coloca no texto que não estão presentes nos outros evangelhos, e algumas coisas complementam o restante dos evangelhos. Quando eu falo de Lucas, de João, enfim. Mas o que a gente tem que ver é que como isso se aproxima demais e tem uma preocupação em passar todos esses detalhes para alguém, com que isso continue sendo pregado. Mas a preocupação dele não era justamente com que as pessoas se tornassem fariseus novamente, se tornassem pessoas acima das outras novamente, mas era com que elas conhecessem Jesus. E é aí que mostra o ponto-chave que eu já venho falando, assim como outros pregadores, assim como outras pessoas vêm falando, que é justamente a gente tentar descobrir um pouquinho mais de Jesus, porque não adianta a gente seguir os protocolos, excluir uma pessoa porque ela não é favorável ao nosso grupo, porque isso aqui acontece aqui, aquilo acontece lá, e de repente a gente não olha para o que Jesus tem falado. E a gente não dá a verdadeira importância para quem morreu lá na cruz, porque a gente só usa ele num pingente, ou usa a cruz num pingente, ou coloca de capa, né, no Facebook, mas enfim, igual eu uso lá, né, mas é justamente essa ideia. A gente retira Jesus da história, a gente retira a misericórdia de Deus, a gente retira o amor de Deus, e a gente coloca a nossa justiça como sendo acima da justiça de Deus. E isso me parece tão egoísta e mesquinho que parece que nós queremos ser deuses. Assim como quando teve a queda, né, e a gente comeu do fruto, foi justamente foi um negócio assim, tipo, poxa, a gente tinha tudo ao nosso redor, e a gente não podia fazer aquilo, e justamente a gente foi fazer aquilo. Eu vi algumas pessoas até falarem que Deus, né, dentro da sua misericórdia, nos dando tudo, enfim, ele colocou aquilo justamente para trabalhar com o nosso psicológico, e é óbvio que a gente ia comer daquilo. Mas tecnicamente as pessoas não dão valor ao que a gente tem ao nosso redor, e nem deveriam, porque o problema na queda não foi a gente ter perdido o paraíso porque a gente estava com tudo à sua volta, foi a gente ter saído da presença de Deus. E essa é a questão principal. As pessoas olham para a queda e dizem, poxa, a Eva foi lá e fez cagada lá, e foi lá e fez o Adão e os dois comeram, e daí Deus condenou a gente, fez tudo aquilo, nossa, olha que Deus mal, olha o que ele fez e tudo e tal. E enfim, e o que a gente consegue perceber dessa parábola, dessa parábola não, da própria história que a gente vê em Adão e Eva, é
é justamente que foi engraçado que quando eles comeram, eles se esconderam, né? E o problema é que e ainda Deus deu uma chamadinha assim, né? Onde é que você tá? Eles sentiram vergonha. E eles sentiram vergonha do que eles fizeram. E se a gente olhar para a parábola, para a história que Jesus contou sobre os devedores, imagine só, você sabendo que você tinha a presença de Deus, Deus falando com você diretamente, não que isso não aconteça, talvez de algumas formas um pouco diferentes realmente, mas e você tendo tudo em sua volta que você poderia, você ainda escolheu um outro caminho. E esse outro caminho levou você realmente à perdição, né? Você foi desobediente com Deus, não foi mais desobediente com uma instituição, ou com algumas regras, ou com condutas e tal de pessoas, de doutrinas de homens, igual é colocado nas cartas de Paulo. Mas você desobedeceu diretamente a Deus. E é a Ele que você tem que se arrepender. E quando aquela mulher que chorou aos pés de Jesus sabia que o mestre estava lá, porque Jesus estava ficando meio famoso. Poxa, o cara faz milagre, não sei o que, tem uma multidão seguindo ele. Nossa, esse cara aí deve ser né? Hoje a gente tem muitos ídolos, né? Enfim. Aí, que você apreciar uma coisa é uma coisa, né? Você realmente seguir aquela coisa cegamente é outra coisa. Mas enfim, e quando aquela mulher vê ou descobre que, nossa, Jesus está lá, cara, eu preciso estar lá. Provavelmente foi isso que ela pensou, foi isso que eu pensaria. E se a gente olhasse a quantidade de dívida que a gente tem com Deus, não precisa ser nem com os problemas ou a caquice que a gente fez com o próximo, com as pessoas que estão à nossa volta. Se fosse só com Deus, em questão de a gente desobedecer Ele, conhecendo a palavra dEle, sabendo que isso é o que, poxa, a gente soubesse que Jesus está ali, nós, nossa, vendia tudo que a gente tinha para estar lá. E é justamente, Jesus não quer que você venda tudo, entregue aos pés dos apóstolos, essa é outra história. E nem é para, enfim, é justamente para a gente refletir que existem coisas mais importantes que a gente tem que buscar. E em si não está em casas, em tijolos, em paredes, está justamente em Jesus. E Jesus não nos força a coisa alguma, Ele deixa a gente livre. Assim como Ele poderia, sei lá, ter dito para Simão, quando chegar o dia do julgamento, vou te lançar no inferno, vou fazer alguma coisa e tal, como a gente vê isso acontecer com muitos líderes religiosos, essas coisas e tal, ele ainda deu uma oportunidade para ele refletir, uma oportunidade para ele pensar. Porque mesmo ele não falando nada, Jesus sabia do seu, ali na sua humanidade, mas na sua divindade, que aquele fariseu estava refletindo sobre isso. E eu tenho certeza que se ele desse a oportunidade para aquele fariseu ter falado, aquele fariseu ia tentar explicar conforme as leis faziam. E é justamente isso que a gente tem feito, né? A gente tem justificado os nossos erros e tal com as nossas próprias leis. E não com as leis, a lei de Jesus, que seria a lei do amor, a lei de amor ao próximo, amor a Deus. Porque nós estamos tão contaminados com essa questão de religiosidade. Isso. Que às vezes acaba atrapalhando as nossas ideias, os nossos pensamentos. Mas quando a gente percebe, assim como uma pessoa que chega no final da vida, que de repente ela serviu tanto a isso, a aquilo, mas seguiu menos a Jesus, porque Jesus pediu para ele fazer isso nesse momento. Não digo como forma de... Como é que é o nome? De alguma voz na sua cabeça, de faça isso, faça aquilo, faça aquilo lá. Não, mas na forma de coisas simples, né? Não façam isso para que a imagem de vocês seja conhecida, né? Não ajudem por causa disso. Sejam sinceros, sejam um amor e tal, porque o que eu noto, principalmente em mim, é que ultimamente quando eu vou fazer alguma coisa eu já penso, alguma coisa de uma ação boa, alguma coisa assim, eu já penso, eu vou fazer o máximo escondido possível. Não por questão, né, de justamente, ninguém pode saber e tal, mas justamente para não aparecer, porque eu sei que
eu também, como humano, eu também quero um reconhecimento. Eu quero que as pessoas me vejam na rua, de repente, e digo, pô, cara, você é máximo, não sei o quê. Vendo que eu vou tratar igual eu trate, muitas vezes, as pessoas assim, dizem, ah, legal, tá, alguma coisa assim. Tá, a pessoa fala, ah, porque aquele dia lá você pregou muito bem, não sei o que, não sei o que. Deus, ah, que bom, tá, não sei o que. E não é uma forma de... Mas é que eu sei que, por exemplo, se fosse através desse caminho, eu já poderia estar justamente destruído. Porque eu saberia que dentro de mim essa vontade de aparecer seria maior do que de repente a minha vontade de espalhar a palavra de Deus. E não é essa a intenção. A minha intenção é justamente espalhar a palavra de Deus, porque eu sei que através dela as pessoas podem buscar um caminho através de Jesus. Aliás, o caminho que é Jesus. Desculpe se você tem uma outra religião, mas é justamente disso que nós estamos falando desde o começo. Onde as pessoas realmente podem se conhecer, dizer, realmente, eu sou pecador, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus erros, mas a cada dia eu tento melhorar. E muitas pessoas, elas são derrubadas pelas próprias pessoas da religiosidade, porque elas cometem erros. E quando elas cometem um erro, é fácil demais a gente ir lá e apontar, apedrejar eles, né? Porque é moleza, né? Tipo, quando as pessoas que de repente estão à nossa volta fazem um problema, em vez de a gente tentar compreender, a gente fica nessa questão de, eu vou apontar o erro, porque... E às vezes é assim, é meio vingança, sabe? É porque ele falou de mim aquele dia, porque ele fez isso da mim aquele dia. Porque sabe o que ele faz? Ele fala de mim nas costas. Porque ele faz isso, porque ele não sei o quê. E às vezes a gente nem sabe se é verdade, né? E fica bloqueando igual uns malucos. E justamente a gente se distancia muito mais do caminho que Jesus quer que a gente siga para seguir o nosso caminho. Porque a gente não quer seguir o caminho de Jesus, levar a palavra dele, que os nossos atos sejam mais parecidos, para que tudo que a gente fizer seja para a glória dele. E a gente quer que a gente vai seguir o nosso próprio caminho, e se Jesus entrar e de repente me beneficiar em alguma parte, vai estar beleza, vai estar bom. Porque o que eu quero não é seguir Jesus, eu não quero tomar a cruz e andar. Eu quero que Jesus, dentro da minha vida, ele caiba e ele me dê coisas, né? Igual as pessoas que justamente procuram Deus para que aconteça alguma coisa na vida delas. Hoje eu vou no culto porque eu quero que Deus fale comigo e tal, e tem a Bíblia em casa e não abre há 200 dias. Eu sei porque, tipo, eu já fui assim, entende? Eu já fui, tipo, de dizer, poxa, não, eu vou lá e tal, o cara vai me entregar uma profecia e tal, e eu vou sair, pá, e é o que eu quero, é que não sei o que, bababá, e muitas vezes nós acabamos iludidos, e não estou falando que profecia não acontece, não estou falando que, enfim, mas é justamente para que você pare e pense nisso. Mas Jesus quer um caminho para a gente, e é o caminho que é o caminho dele, é o caminho que ele gostaria que nós seguíssemos. E quando a gente o aceita, a gente sabe, o aceita na questão de não só de pronunciar umas palavras, em dizer de, sim, eu confesso você como meu humilde, meu único e suficiente Salvador, porque eu preciso de você, porque eu preciso que você mude minha vida, porque isso é verdade, é bom, a gente precisa fazer isso, mas necessariamente a gente tem que tornar isso realidade. A gente não pode só falar daquelas palavras e tal, e novamente começar a abraçar um evangelho que não é o evangelho. E eu não gosto de falar assim porque muitas vezes a gente, quando fala assim, esse é o verdadeiro evangelho, a galera diz, então se diz que eu estou pregando o falso evangelho e não sei o que. Mas a gente tem que entender que a Bíblia, ela tem relatos históricos, ela tem partes históricas, ela até pode ser divinamente escrita, mas no caso, através do Espírito Santo, por homens que tenham sido guiados pelo Espírito Santo. Mas enfim, o que a gente tem aqui, e até em alguns livros aqui, até do próprio Antigo Testamento, os 5 primeiros, que formam o Torá, que não sei o que, blá blá blá, a gente tem que entender que são épocas diferentes que viveu a humanidade. A gente tem que saber que são lugares diferentes que viveu a humanidade. Não quer dizer que aqui eu vou aceitar uma coisa e lá eu vou aceitar outra. Mas a questão é que Jesus nos convidou a pregar e a viver o reino dos céus e a distribuir esse amor, essa misericórdia, esse perdão para as pessoas. E não a fechar o negocinho aqui e dizer, a gente está
olha, porque aqui está escrito que Ezequias, ele pediu para Deus, porque Deus foi lá e ameaçou ele que se ele não se consertasse, ele ia morrer. Aí Ezequias foi lá e falou para Deus, porque Deus me dê... Olha tudo que eu fiz aqui, Deus, olha só. Eu fui um servo bom, eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui, e eu gostaria de continuar vivendo. E daí Deus vai lá, misericordioso, dá mais... Foi 15? 15 anos. E pode ter sido os 15 anos mais ruins da vida dele, mas, tipo, Deus foi misericordioso. Mas, necessariamente, se a gente fosse igual a essa pecadora, a gente teria a coragem e a não coragem, vamos dizer assim, de não falar nada, sabe? De, tipo, só admitir quem a gente é dentro de nós. Porque quando nós vemos o tamanho da encrenca que a gente é, a gente começa a perceber o tamanho de Deus, que a gente não consegue imaginar, lógico, né? A gente começa a perceber o tamanho da misericórdia dele. Porque a questão não é que ele está perdoando só o Dudu ou só a Daíse aqui. Se juntar nós dois, meu Deus do céu, já ia faltar testa para escrever os nossos pecados aqui. Mas no caso, ele está... imagine o pecado da humanidade descrito nele. Mas ele é Deus, ele aguenta, tá tudo bem e tal. O que eu quero é o meu carro novo, o que eu quero é o meu milagre, o que eu quero é não sei o que. Gente, isso não é uma vida cristã. Isso não é uma atitude que a gente deveria tomar. A atitude que a gente deveria tomar é estar seguindo a Cristo por amor. Porque não acaba se tornando parte da palavra dele, mas porque ele nos amou primeiro. Todas as demonstrações que ele fez conosco e com o homem foi justamente por amor. Se ele virou aquelas mesas do templo, cara, não foi por tipo, nossa, Jesus é bandido agora, não sei o que. Foi justamente porque nas nossas, onde as pessoas dizem que é a casa de Deus, sendo que nós também somos templos do Espírito Santo, mas isso é uma outra conversa. Nossa, ele virou as mesas do templo lá e tal, mas aonde? E ele complementa, né, dizendo, né, segundo uma escritura antiga, não lembro se estava em Isaías, né, mas a minha casa será chamada casa de oração. E as pessoas não estavam fazendo isso lá dentro. As pessoas estavam justamente... Nossa, ali como se reunia bastante pessoas, os caras começaram a olhar, eu vou começar a vender coisa, vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo. E acabavam, vamos dizer assim, transformaram aquilo num comércio. E acabaram tirando o intuito daquele prédio estar naquele lugar. Porque aquele prédio, se é chamado casa de Deus, aquela ali vai ser a casa de oração. E é o que menos está sendo, né? Até nos dias de hoje. A gente ora justamente por protocolo, né? Quando o líder religioso fala pra gente, vamos orar nesse momento. E sendo que a gente deveria orar sem cessar, né? Não seria uma oração justamente ritualística dentro de um templo, mas sim um orar sem cessar que ia levar a gente a outros caminhos, porque eu creio que através da oração você consegue ter uma conversa com Deus que você não teria com ninguém. Através da oração você consegue falar abertamente com o Pai, justamente como se você falasse com o teu melhor amigo, que é assim como diz a palavra. Mas enfim, indo tão longe nessa descrição, a gente volta para a parte onde nós temos que ser um pouquinho mais gratos. Porque aquela mulher, ela já estava chorando, ela já estava tratando de Jesus como justamente encontrando Jesus, dizendo, olha, esse é o, pensando, né, no caso, né, nossa, esse é o mestre, esse é o cara, e dentro de mim é uma coisa tão ruim, talvez as coisas que eu pratiquei não foram legais, e eu estou buscando estou buscando justamente o perdão, porque se a gente olhar para aquela mulher, ela justamente pode ser uma vítima da sociedade, sendo que as mulheres, justamente para serem prostitutas, se for esse o caso, que é o que a gente acredita que seja, elas seriam, para virar isso, no caso, elas não teriam, por exemplo, as mulheres já não eram muito bem vistas naquela época, né? Então,
ou ela era, o marido dela tinha sido morto em batalha e ela foi vendida como escrava. Se ele tinha uma dívida, ele já tinha que pagar, e daí ela já virava isso. E, e realmente, talvez ela também tivesse optado por aquela vida porque ela não tinha opção nenhuma mais, porque dentro daquela realidade hipócrita e vamos dizer assim machista, né? Por que não dizer assim? Ela não conseguia espaço de jeito nenhum e realmente pode ter optado por aquela vida. E, e ela sabia que dentro dela havia coisas para serem perdoadas. Talvez não coisas mínimas como justificativa, mas dentro dela ela sabia, né? A gente não pode dizer porque a gente não esquadrinha o coração de quem está do lado. Imagine de uma pessoa que viveu há 2000 anos atrás, mil anos e pouco. Enfim, mas no caso, quando a gente olha para o arrependimento dela, nota-se que quando uma pessoa não consegue nem falar e ela chora e ela trata Jesus com aquele carinho, a gente nota o nível de arrependimento que ela tem. Até pode ser que a gente não dá pra, né, colocar um nívelzinho assim, tipo, nossa, entre 1 e 10 ela tava no nível 9,5. Não, mas no caso, justamente a gente vê que ela estava arrependida. Ela sabia que ela precisava de Jesus naquele momento, ela sabia que ela estava precisando talvez de Jesus há muito mais tempo. Ela talvez ouvisse a palavra e o meio que ela estava não deixava ela falar, não deixava ela expressar o que ela sentia, não deixava ela tomar outra opção de vida. De repente ela talvez ainda estivesse naquele caminho e foi lá aos pés de Jesus e fez o que fez. E um pouquinho parando de olhar para ela, a gente olha para Simão e vê que muitas vezes a gente é mais parecido com Simão, realmente. Porque nós adoramos muito pouco. Nós nos entregamos muito pouco. Quando eu falo isso, eu tenho medo que vocês confundam isso com as pessoas que giram, rodam, choram, porque no nosso meio religioso isso é muito comum. E eu não estou dizendo que, nossa, a pessoa que está chorando agora está fingindo ou alguma coisa assim, mas é que nós somos acostumados a cutucar a Deus, porque, né, igual diz aquele pregador lá, porque Deus está dormindo, né? Porque a gente tem que cutucar a Deus, porque senão Deus não escuta a nossa oração e tal. E justamente, Deus já sabe de todas as coisas, Ele quer justamente que você seja sincero, que você ore, mas você tem que entender que tem coisas que não são a vontade dele para a vida de vocês. E, enfim, e justamente a gente se torna como Simão e acaba fazendo com que aconteçam muito mais preconceitos, com que pessoas sejam alvo de, como é que eu vou dizer, sejam alvo das pedras, no caso. E a gente não quer apontar, quando a gente fala isso, a gente não quer apontar algum caso específico, alguma igreja em si. A gente quer justamente refletir sobre o que a gente tem feito dentro da casa de oração. A gente tem atuado como Simão fora da casa de oração, ou dentro da casa de oração, ou a gente tem se comportado mais como a prostituta. E a gente olha pra gente, e se eu perguntasse pra vocês agora, ou pra quem vai vir assistir esse vídeo e tal, vocês gostariam de ser quem nesse momento? Simão ou a prostituta? Quem você gostaria de ser? Prostituta. E acho que é difícil de falar isso, né? Se a gente se comportasse um pouco mais como essa prostituta, a gente conseguiria oferecer uma adoração que subiria como incenso suave muito melhor às narinas de Deus do que a nossa própria arrogância de santidade. Por nós nos acharmos mestres e acharmos realmente que sabemos de tudo. E o que torna essa passagem um pouco mais forte é que justamente ela não convida você a justamente perdoar aquela pessoa, mas ela convida você a pedir perdão, né? Justamente quando a gente viu
as biblialares passadas e tal, a gente falou muito do perdoar o próximo, né? Porque a nossa dívida com Deus não é nada, ele perdoa a gente tem que perdoar o próximo. Mas essa passagem, ela justamente coloca a análise de que a gente não é melhor do que a outra pessoa, mas ela coloca uma questão de que a gente tem que pedir perdão ao autor da nossa fé, que seria Jesus, e não supostamente só pedir perdão a alguém. Esses tempos atrás eu estava muito perturbado com algumas coisas que estavam acontecendo, e eu fui lá e refleti, e li a palavra, e tal, e fiz coisas, enfim, e eu só comecei a perceber que, e de repente errei com uma outra pessoa, pedi perdão para outra pessoa pediu perdão para mim, que às vezes é o que, igual até um pregador fala lá, então, né? Às vezes é legal que a gente chega para pedir perdão para uma pessoa e ela diz, nossa, até que enfim, hein? Até que enfim, às vezes é difícil pedir perdão porque a gente sabe que pode vir um negócio meio tenso, né? Mas no meu caso foi meio recíproco, porque a gente sabia que a gente precisava se perdoar, porque nós estabelecemos uma conexão, vamos dizer assim, de amizade, e e ainda tinha uma coisa me incomodando muito, muito, muito. Tipo, eu fiquei dias ali e tal, e daí um dia eu não dormia direito, um dia não sei o que, e daí eu lembrei daquela passagem que a gente tinha pregado sobre Davi, onde ele falava no Salmo que a mão do Senhor pesava nos ossos dele, como se tivesse alguma coisa pesada, e eu comecei a refletir e tipo, fiquei muito angustiado com aquilo, e eu disse, poxa, mas, Senhor do céu, eu fiz tudo, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, né? Eu fiz isso, fui lá pedir perdão e tal, segui todo o protocolo. E agora, tá faltando alguma coisa? E daí eu estava escutando uma música e não falava de perdão nem nada e tal, mas foi uma palavra que falava onde eu queria estar, que seria na casa do Senhor, na casa de oração. Mas o que me tocou bastante foi que eu tinha pedido perdão para aquele, para não sei quem e tal, não sei o que. Mas a única pessoa que eu não tinha pedido perdão ainda era para Jesus. E isso foi mais ou menos uma coisa que, tipo, pá! Foi um negócio assim, pô, eu pedi perdão para esse, para aquele, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. E a única pessoa, ou pelo menos a única divindade e tal, e quem eu sigo, e quem eu uso camiseta, quem eu coloco adesivo no carro, quem eu anuncio na capa do meu Facebook e tal, e para quem a única pessoa que talvez olharia para nós com um olhar dizendo acima de qualquer coisa que a gente tenha cometido, dizendo eu te perdoo, vá em paz, eu não tinha pedido, entende? Então essa foi uma reflexão que me ajudou a olhar muito em que eu estava se comportando muito com o Simão, como o Simão, e não como justamente essa mulher. E se a gente notar aonde a gente vai, seja em instituições religiosas, seja quando a gente acorda e vê lá que lá fora está chovendo, eu vou ter que ir de a pé para o serviço, nós notamos que nós somos muito ingratos. Não estou dizendo que isso aconteça comigo, mas é só uma suposição. Quando a gente olha, poxa, esse final de semana eu ia viajar, mas só choveu, e agora não vou poder viajar porque está chovendo e tal. Nossa, e às vezes a gente acaba, se torna uma murmuraçãozinha muito chatinha e muito infantil, porque a gente não está agradecendo que a gente acordou, que nós estamos respirando, que tem e por mais que não seja exemplo, mas foi há um tempo atrás eu tinha falado para você, às vezes a gente olha pessoas que estão numa situação muito pior do que a gente, e o problema que às vezes a gente olha pessoas que estão numa situação ruim e que adoram a Deus muito mais que a gente. Fazem, vamos dizer assim, mais pelo próximo do que a gente. E isso acaba se tornando, poxa, quão hipócrita que eu sou. Daquela máscara que tinha na antiga Grécia lá e tal, eu uso ela, às vezes, naquele sentido era usado para benfeitorias e tal, mas no caso a gente tem usado ela para nos acharmos de repente melhores do que alguém e acima, às vezes, de Deus. A gente coloca uma máscara que não é mais um caberestinho assim, né? Não é mais esqueci o nome daquele trequinho lá
Enfim, não é mais aquela visão retinha assim. Mas a gente coloca uma máscara pra gente se achar superior até mesmo de Deus. Por quê? Porque eu não estou seguindo o caminho que Jesus quer que eu siga, eu estou seguindo o meu caminho. E se Jesus querer me abençoar, querer me andar junto comigo, querer fazer alguma coisa ali e tal, amém. Estou aqui, né, meu amigo? E justamente diminuímos Jesus de novo lá embaixo. Quando a gente analisa as escrituras, igual eu tinha falado, e quando a gente ora, e muitas vezes a gente fecha o olho e a gente lê a palavra, não de olho fechado, né? Isso aqui são... A galera não viu o ponto e vírgula que eu falei na fala. Mas enfim, quando nós olhamos para nós mesmos, a gente começa a perceber que sem Deus, de repente, poxa, o que ia sobrar? Ia sobrar uma pessoa presunçosa, uma pessoa que se acha melhor do que os outros, uma pessoa que de repente tem um conhecimento, ou acha que tem um conhecimento técnico bom e não vai fazer isso porque não se mistura com tais pessoas, porque não faz isso, porque aquilo, e blá 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 blá. Enfim, a gente acaba seguindo direções, não mais assim, ó. Que Jesus quer ir aqui, eu ir aqui. Se eu ir caminhando por esse caminho, cada vez mais eu vou me distanciar dele. Mas a gente faz assim, ó, Jesus está indo por aqui, beleza? Eu vou por aqui, ó. Então a gente acaba indo em direções opostas de Jesus e não apenas se distanciando dele. Porque novamente nós incluímos o judaísmo, novamente nós incluímos as leis, nós formamos novas leis, nós formamos uma coisa que está muito mais longe do amor e da misericórdia que Jesus teve com todos nós. E isso acaba sendo, poxa, não tem nem o que dizer, tipo, a gente acaba fazendo uma coisa totalmente diferente do que Jesus do que Jesus faz. E quando a gente vê a preocupação de Lucas em passar para outra pessoa justamente esse evangelho, que acabou justamente sendo copiado, sendo usado até nós, até os dias de hoje, a gente conhece um pouquinho mais de quem foi Jesus. Porque justamente é a Ele que nós devemos isso. Não é eu falar assim, pô, mas Jesus perdoa para você e tal. Eles, mas na lei fala que não sei o que. Ou nisso a gente fala que não sei o que. E esse é um problema maior. A gente justifica com a própria Bíblia o que Jesus queria falar, entende? A gente contraria, aliás, Jesus com aquilo. Não é mais não vai ser mais o olho por olho, não vai ser mais o olho por olho. Agora a gente vai amar o próximo, vai orar pelo inimigo e tal. E a gente diz, não, mas espera aí, esse cara aqui ele tá querendo tirar o meu lugar e não sei o que e tal, entende? Então, por mais que eu dê voltas, é justamente em cima disso que eu tô querendo falar. A gente ignora os mandamentos de Jesus para justamente seguir os nossos ou os que a gente encontra lá em... o que eu vou fazer? A mulher, se não gritar o bastante, tem que ser apedrejada. É isso que a gente está fazendo hoje em dia. E a gente está buscando em algum lugar contrariar Jesus, porque a gente não aceita a sua divindade, a sua misericórdia, e às vezes é porque talvez a gente não consiga ser misericordioso com o próximo. E agora sim a gente coloca a faixa de quando a gente pedir esse perdão para Deus, a gente tem que pedir perdão para o próximo, porque do tamanho da nossa dívida a gente já não consegue mais pagar. Então, quando você consegue ser luz, aonde Jesus fala pra gente, de que resplandeça a vossa luz, justamente para você ser luz, não ser um meio termo, não ser um meio apagadinho, só um lampiãozinho meio fraco ali, alguma coisa e tal. É para que diante da luz as trevas elas não podem agir. Diante da luz, aquilo que estava escuro já é iluminado. Então, aonde você pisar, a partir do momento que você decidir seguir a Jesus, ler um pouquinho mais as palavras dele, você vai ter a certeza de que aonde você for, você está levando um pouquinho mais de Jesus. Você está levando um pouquinho mais do que ele ensinou. Só que agora você abre a boca dentro da sua instituição e nunca falou de Jesus, só usa Jesus para colocar no final da oração e só usa Jesus para perguntar se alguém no final de alguma reunião quer aceitá-lo como seu Salvador. Vocês estão pregando o quê? Toda a palavra é boa para pregar, para ensinar, para exortar e tal. Mas se vocês não fizerem uma comparação com o que realmente a gente tem que pregar, que seriam as boas novas, para que elas cheguem a todo mundo, igual hoje nós temos um acesso grande, mas tem pessoas que não têm acesso ainda, e ainda tem pessoas que morrem para tentar levar a palavra de Deus.
Eu tenho uma opinião meio contrária, mas apesar disso, as pessoas que... Mas enfim, existem pessoas que se esforçam muito mais do que nós para pregar, para falar uma palavra, para demonstrar quem foi Jesus. E quando a gente vê que existem religiões, talvez, que estão muito mais perto de Jesus do que o próprio cristianismo, que a gente diz que prega, diz que faz, diz que não sei o que, a gente acaba se envergonhando. Porque tem pessoas que formaram instituições que lá eles abrigam pessoas carentes, no que aqui eles fazem isso, e aqui eles fazem aquilo. E não digo que justamente a salvação vai ser pelas obras, ou enfim. Eu digo que às vezes as nossas atitudes demonstram bastante da diferença que a gente tem de Jesus. E pode ser coisa simples, não precisa fazer uma instituição, ser rico, fazer milhares de coisas. Você pode simplesmente, quando uma pessoa te pedir ajuda, você conseguir ajudar essa pessoa. Mas conseguir ajudar essa pessoa sob perspectiva do Evangelho, mas do Evangelho segundo Jesus. E é por isso que eu falo tanto da questão das linhas teológicas. Que eu não digo que a pessoa que usa o calvinismo, que usa o arminianismo, o pelagianismo, o legianismo, não sei o que, pelagianismo, tá fora de Jesus, os padrões de Jesus. Eu estou falando que nós todos, se fizer uma bobeirinha aqui, nós já estamos não seguindo mais Jesus. E essas linhas teológicas, quando afundam para uma direção fora da que Jesus pregou, a gente acaba se distanciando realmente muito mais de Jesus. E criando mais coisas, onde mais pessoas vão seguir aqui, mais pessoas vão seguir ali, e elas não se encontram mais aqui. Elas não se encontram mais para justamente dizer, olha, não que precise mostrar isso para alguém, mas elas não se encontram mais como Jesus sendo o centro. E isso é o que preocupa, pelo menos me preocupa no caso. As pessoas estão buscando os seus interesses. E os interesses muitas vezes não condizem com a palavra que Jesus pregava. Então, quando nós analisamos a prostituta e Simão, o fariseu, nós conseguimos ver a diferença significativa das ações que eles tiveram. E o problema é que naquela passagem descrita justamente está falando sobre o que Simão, provavelmente ele queria falar, né? Eu acho que ele queria porque se fosse eu queria falar e tal. Mas ele refletiu apenas sobre o que aquela pessoa lá estava fazendo nos pés de Jesus. Isso aí não faz parte do nosso grupo, é pecador, blá blá blá, enfim. E a partir de hoje, se nós só começássemos a analisar só essa passagem, poderia ser só essa passagem, lógico, né? A gente não vai fazer isso, mas se fosse só isso, quantas das vezes você não foi igual Simão? Quantas vezes você foi igual Simão? Nossa. Eu teria sido, vamos dizer assim, provavelmente muito mais antes de conhecer Jesus, mas mesmo conhecendo Jesus eu ainda fiz umas porcariadas dessas. Mas enfim. E quantas vezes você foi igual a prostituta? Quando os pregadores fazem aquele apelo que se torna uma realidade, onde diz assim, não era você que cantava, que adorava, que gritava, que pulava. Lógico que não estou levando de novo para esse lado que as pessoas que fazem isso são mais espirituais ou blá blá blá, alguma coisa assim. Não. Mas a questão é que todos nós passamos por uma época em que quando a gente conhece Jesus, Jesus, a gente começa a querer servir, a gente começa a querer um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de demonstrar esse amor com as pessoas e tal, e tal, e tal. E daí a gente vai conhecendo um pouquinho mais até contaminados um pouquinho com a religiosidade, enfim. E continuando nesse caminho e tal, a gente começa a absorver outras coisas que são diferentes de Jesus e a gente começa a pregar e acreditar nessas coisas que são diferentes de Jesus. E muitas vezes nós nos tornamos cristãos não cristãos.
não estou falando do nome para a gente ser denominado, mas até igual a própria Bíblia diz, né, que eles eram chamados de cristãos porque eles se pareciam com Cristo, né? Não era uma questão de determinação que, né, de repente eu preciso me denominar como alguma coisa, como sendo católico, como sendo evangélico, como sendo espírita, como sendo qualquer outro tipo de religiosidade que existe, de religião no caso, que existe no planeta, enfim, né? Sou budista, blá 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 blá, apesar que budismo nem é, mas enfim. Então quando a gente nota que nós mesmos não estamos sendo cristãos que Jesus gostaria que a gente fosse, a gente começa a perceber, poxa, cara, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Se você só percebesse tudo que você fez, reflita só sobre a última semana. Tudo que você fez, ontem eu fiz isso, ontem eu respondi isso, ontem eu falei aquilo, ontem eu quis dar a minha opinião política e acabei discutindo, e não sei o que, blá blá blá. Aqui eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo, nossa, cara. Você ia chegar, eu acho, igual aquela mulher que viveu a vida dela inteira fazendo as coisas que ela fazia, que eu não sei o que é, mas enfim, ia chegar no final e tipo, você não ia conseguir falar nada, cara. Quando você encontrasse Jesus, você ia chorar igual um bebezinho, porque você ia encontrar o Senhor e Salvador e tal, e você olharia pra ele e diria o quê? Você não ia conseguir dizer nada, velho. Você ia até planejar, mas na primeira você já não ia conseguir dizer nada, porque o tamanho da tua dívida com Deus e com Ele, no caso, né? Enfim, ela é enorme e você não tem mais não tem, como quando eu digo que você não tem com o que pagar, não é para você parar de fazer as coisas para Deus, mas necessariamente a nossa dívida é enorme e é mais ou menos assim, a tua fé está certa porque é através da fé, pela graça que sois salvos. Deixa eu ver a graça que foi derramada de Jesus Cristo na cruz, em quem em Cristo ressuscitado, que está direito de Deus Pai e tal, sois salvos. E quando a gente analisa as escrituras e tal, a gente vê que quando ele fala que é o caminho, a verdade e a vida, não é para se colocar acima de qualquer outra religião. É para mostrar justamente a doutrina que ele estava mostrando. E que quando ele fala que essa doutrina, quando as pessoas ficavam maravilhadas com a doutrina dele, eram, nossa, mas olha só essa doutrina e tal. Imagine se uma pessoa, num ambiente que as pessoas não perdoam, chegasse lá e mostrasse para as pessoas, poxa, você deve tanto quanto. Tipo, a pessoa deve bastante, mas você deve também, velho. Ninguém está acima de ninguém. Para com isso. E daí a pessoa, óbvio que a pessoa ficava maravilhada com isso. Porque ela sabe o quanto ela deve. Ela sabe o que ela tem feito. E justamente quando a gente reflete isso, a gente consegue ser um pouquinho mais corajoso para sentar na mesa com Jesus. Nem que seja só para ficar ali, não tá ali na mesa, tá ali nos pés, chorando, tá ali adorando Ele, tá ali pedindo perdão para Ele. E a gente começa a notar que justamente a gente adora muito pouco, a gente ama muito pouco, a gente faz muito pouco por Jesus. E quando a gente tiver coragem um dia para sentar na mesa com Ele, a gente vai olhar para o sangue e para o corpo de Cristo, e a gente vai ter noção. A primeira noção que a gente deveria ter é essa, é que a gente é pecador e não merecia, mas mesmo assim ele fez isso. E como nós não julgamos a nós mesmos, nós teremos consciência de analisar a palavra com a capacidade de ver que nós não merecíamos aquilo, mas Ele fez possível pela gente. Ele fez possível por nós. Ele fez o impossível por nós. E não atrai às vezes a ideia de um Deus ser misericordioso a esse ponto, porque nós queremos um Deus que puna a gente. E quando nós refletimos o que Jesus fez com a gente vai descobrir quando a gente vai ter condenação. Mas isso acho que vai se dar muito mais
por um estudo mais profundo de quem foi Jesus, por que ele veio, o que ele fez, o que ele pediu para nós. Aí sim eu vou dizer, poxa, mas eu vou ter condenação? E não assustando as pessoas dizendo, você vai para o inferno se não fizer isso, você vai para o inferno se não fizer aquilo. Onde a religiosidade termine como sendo uma coisa que as pessoas aglomeraram várias outras coisas, igual eu tinha falado da Bíblia. A gente vai lá pro final, pega isso e coloca lá na frente. E às vezes isso se torna um pouco cruel, até mesmo ingrato, né? Com o que Jesus Cristo fez pela gente. Pode crer? Então você que estiver assistindo, você que vir assistir essa nossa pregação, esse nosso momento de falar da palavra de Deus e tal, a gente fez um negócio que era mais ou menos a gente estudar a mesma parte da palavra, para que as pessoas vissem, para que viessem, né, no caso, a conhecer um pouquinho mais de Jesus e sobre essas análises que a gente fez, né? Daí isso trouxe a mesma parte com uma interpretação, a minha não foi muito diferente, né? E lembrando que você também pode fazer a diferença onde você está, aonde você vive, aonde você vai viver, aonde o teu pé pisar, e que a nossa missão é justamente levar para os outros as boas novas. Quem foi esse Jesus aí? Quem foi esse cara que, poxa, morreu pela gente, fez todo aquele sacrifício e tal, ressuscitou, disse que ia voltar para buscar, mandou um espírito? Quem é esse maluco aí e tal? Então, quando a gente começar a ter noção de quem foi Jesus Cristo, do que ele estava pregando, do que ele prega, e do que ele quer fazer pela gente, a gente vai ver que quando chegar o momento que os homens proibirem a gente de falar de religião, você vai chegar para a pessoa olhando no olho e vai dizer, mas Jesus não é uma religião. Se ele for religião é no sentido de religar o homem a Deus, mas ele não é uma placa doutrinária, ele não é a maldade dos homens. Jesus não é uma religião nesse sentido. É isso aí. Então, pode crer. Valeu, galera. Compartilhem. E o que eu ia dizer mesmo? Tinha mais uma coisa que eu ia falar. A próxima pregação provavelmente vai ser sobre Maria. Eu estou bolando ela faz um tempo já, e justamente é para acabar com alguns preconceitos que a gente tem dentro do nosso meio religioso. Algumas pessoas têm, algumas não têm. E eu vou falar de alguns aspectos que talvez vocês passem a me odiar de vez daí, né? Mas enfim, onde nós, se vocês olharam essa mensagem, se vocês viram isso aqui e tal, e sentiram que realmente isso aqui pode ser alguma coisa diferente, pode ser algum... ou enfim, o caminho que a gente nunca devia ter se desviado, que era Jesus, a gente começa a perceber a diferença. E essa futura palavra que eu vou falar sobre Maria justamente vai ser um fim ao que a gente tem sido muito preconceituosos e excluindo e acabando com amizades, e enfim, da mesma maneira que Simão olhava para essa pecadora, a gente tem olhado para algumas pessoas, e justamente é isso que Deus tem falado comigo, e que através de uma mensagem, eu tenho fé que através até da palavra dele, principalmente, vai iluminar a cabeça de vocês, e nós vamos parar com esse negócio de briga, sendo que o nosso propósito é levar paz, levar esperança, levar amor para as pessoas. É isso aí. Tchauzinho. Tchau,